Eu tentei ser o mais rápido possível, tentando pular as coisas que são muito variáveis de um projeto para outro e deixando o máximo de código pronto para você copiar, para a gente focar realmente nas peculiaridades, né, nas particularidades de utilizar monorepo com essa estrutura em si. Fala, Dev, beleza? Mais um Code Drop aqui pro canal e hoje eu tô bem empolgado porque a gente vai fazer um dos vídeos mais esperados aí. Algum tempo atrás, dentro de um Code Drop, se eu não me engano, eu liberei aí que eu poderia talvez fazer um vídeo sobre monorepo aqui dentro do canal. E é um assunto que a galera me cobrou muito, inclusive no último vídeo que eu postei, no último Code Drop. A galera, um dos comentários que ficou lá no top 1 foi: Diego, cadê aquele vídeo de monorepo, aquela masterclass que você prometeu pra gente? E aí eu falei, cara, eu vou começar a dar mais atenção pra isso e fazer realmente esse vídeo de monorepo virar realidade, sair do papel. E por que eu não tinha feito esse vídeo antes? Porque eu não me considero a pessoa que entende mais de monorepo no mundo, mas com certeza eu já consegui adquirir muitos conhecimentos legais, porque a gente já vem utilizando monorepo aqui dentro da Rocket, já faz mais de um ano, e eu consegui também tomar como base muitos repositórios que já existem de outras pessoas que também trabalham com monorepo, para conseguir obter algumas dicas de como melhorar todo esse processo. Se você nem tá entendendo o que é monorepo, fica tranquilo, eu vou explicar, vou te mostrar as vantagens e vou te mostrar também como construir um monorepo do zero, como integrar Node, React, React Native, Expo, como botar a parte de lint em testes, fica bem tranquilo, a gente vai fazer processo de CI. Então esse é um vídeo bem completo, provavelmente vai ser um dos Code Drops mais longos aí do canal, ou não, vamos ver conforme passa aí, eu não preparei o vídeo antes, né, a gente só vai sair desenvolvendo que nem uns doidos aqui mesmo. E é isso aí. Antes de mais nada, eu mandei um tweet lá no meu Twitter pessoal perguntando das dúvidas da comunidade e foi isso que me ajudou a guiar esse conteúdo. Então eu sempre tive dúvidas de quais dúvidas as pessoas tinham sobre monorepo, porque para mim sempre foi um assunto de certa forma simples de entender a motivação, mas eu comecei a entender, baseado nessas respostas desse tweet, quais são as principais dúvidas, e eu trouxe, né, reuni tudo nesse vídeo, e também foi muito legal porque eu também consegui obter algumas dicas de outras pessoas que já trabalham com monorepo na comunidade, eles conseguiram me dar ajuda, tanto a parte, acho que eu não lembro de todos os nomes, mas o Nicolas, o Jabur, lá o pessoal da Photon, o Sibelius também, o pessoal da Entra lá, então eu consegui obter várias dicas e vários caminhos que eu poderia seguir dentro de monorepo para conseguir explicar um pouquinho melhor isso para vocês. Então, vamos lá, o que é monorepo antes de mais nada? Eu sou uma pessoa extremamente prática, então eu vou tentar te explicar de uma maneira prática. Então, tenta deixar um pouco a parte mais fundamental e conceitual e tudo por baixo dos panos, um pouquinho mais de lado por enquanto, porque eu vou te explicar realmente a motivação de utilizar monorepo. Primeiramente, o que é monorepo? Unir todos os repositórios que fazem parte de uma aplicação dentro da mesma codebase. Assim a gente consegue colocar num mesmo repositório dentro do GitHub, ou seja, monorepo, mesmo repositório, um só repositório dentro do GitHub. O que eu quero dizer com isso, Diego? Existem dois principais casos de uso. O primeiro é, você criou uma aplicação que tem front-end, tem mobile, tem back-end e por aí vai, e cada um desses está num repositório separado. No monorepo, nós teríamos lá dentro do mesmo repositório uma pastinha front-end, uma pastinha back-end e uma pastinha mobile, e lá dentro estaria o projeto de cada uma dessas ferramentas. Tá, Diego, acabou? É isso? É para isso que eu vou fazer? Então tu fez um vídeo todo e para me explicar isso? Não, não é só isso, calma. A gente vai entendendo o porquê de fazer isso e o que a gente ganha ao fazer isso. Existe um outro caso de uso também, que é quando a gente tem, por exemplo, uma biblioteca, né? Por exemplo, a biblioteca do Angular. O Angular hoje, ele tem integração com muita coisa. O Angular, assim, é um framework que você tem muita coisa produzida, muita coisa pronta pelo próprio time do Angular, e sempre que você quer integrar alguma coisa no seu projeto, você meio que instala um pacote do próprio Angular no seu projeto. Ou seja, o pacote todo do Angular, né? O pacote principal, o framework, ele é bem desacoplado, então você vem ali com um core muito enxuto, né? No React também acontece isso em alguns momentos, mas o React ele tem uma outra estratégia, né? Mas o Angular, você vem com um core muito enxuto e sempre que você precisar, agora eu vou precisar lidar com requisições HTTP, você instala o pacote @angular/http, sei lá como que é o nome do pacote. Então o que acontece? Quando você tem acesso a essa questão de monorepo, para projetos open source também funciona muito bem, porque você consegue ter vários
subprojetos, várias subpastas, vários submódulos dentro do seu projeto principal, cada um com seu versionamento próprio, ou você consegue manter uma mesma versão para tudo, porém cada um também tendo um pacote NPM diferente, porém todos estando na mesma codebase. Então isso eu fiz também com o pacote do OneForm, que é uma biblioteca de forms que a gente construiu para dentro do React. Ou seja, eu tenho lá o OneForm, ele se integra com o mobile, ele se integra com a web, ele tem o OneForm Core, que é o principal, o primordial que vai estar em todos os projetos. Cada um desses aí, ele é um pacote no NPM, porém todos eles estão dentro da mesma codebase. Então a gente consegue fazer tudo isso utilizando as ferramentas que nós temos disponíveis para trabalhar com monorepo. E aí a gente já vai falar um pouquinho sobre essas ferramentas, muito se ouve sobre Lerna, sobre Yarn Workspace, sobre NX, tem várias ferramentas que a gente pode utilizar. Mas agora, primeiramente, quais são as vantagens de utilizar o monorepo para a gente entender um pouquinho mais. Primeiramente, eu vou focar nas vantagens. É claro que existem desvantagens, mas assim, eu vou ser bem sincero, na grande maioria as vantagens elas vão ser bem mais salientes do que as desvantagens, porque se você aplicar nesse contexto que eu mostrei, nesses dois primeiros contextos que eu abordei no início do vídeo, na grande maioria das vezes você só vai ter vantagens em utilizar uma estratégia dessa. Talvez você tenha um pouquinho mais de desvantagens quando seu projeto estiver extremamente gigabyte, assim. E aí talvez você tenha que, talvez seja mais um problema de arquitetura do projeto, de estrutura, de como você vai estruturar e tal o projeto do que em si, do monorepo em si. Mas a gente fala sobre isso mais pra frente. Vamos lá, quais são as vantagens? Primeiro, código reunido para a gente conseguir enviar novas funcionalidades. O que acontece hoje? Quando a gente vai trabalhar numa feature dentro de uma aplicação, imagina que eu tenho lá o front-end, o mobile e o back-end ali de uma aplicação, da plataforma da Rocket City. E aí eu preciso fazer uma coisa qualquer, por exemplo, sei lá, quando o usuário chegar no... sei lá, um cadastro novo, vamos pegar uma coisa mais simples, né? Eu preciso fazer um cadastro novo, cadastro de aula. Então, esse cadastro de aula, ele não é uma coisa que vai mexer num projeto só, ele não vai mexer só no front-end, né? O front-end, ele precisa ter o formulário, o mobile também vai precisar ter esse formulário de cadastro de uma nova aula. E o back-end também precisa estar com uma rota nova para eu receber esse cadastro de uma nova aula. Então, tá vendo que uma feature, né? Uma única feature, ela consegue trabalhar, ela consegue mexer, ela vai mexer em código de vários pacotes diferentes, de vários repositórios diferentes. Quando a gente trabalha com monorepo, nós temos todos esses projetos, né, o back-end, o front, o mobile, tudo isso, dentro da mesma estrutura. Ou seja, se eu preciso trabalhar, enviar uma nova feature, eu mexo nos arquivos, independente de qual pacote ele pertence, né, mexo nos códigos do front, mexo no back, mexo no mobile, e tudo isso vai virar uma única pull request. Né? Quando a gente tem vários repositórios separados, eu vou até conseguir trabalhar mexendo nesses 3 repositórios, mas isso vai acabar originando 3 pull requests diferentes. Né? Então eu vou ter uma pull request para o mobile, para o front, para o back e por aí vai. E aí cada uma vai ter seu processo de review diferente, e aí pode ser que uma seja aceita antes da outra, vá pro ar antes que a outra. Então assim, começa a ficar um pouquinho mais complicado manter isso, principalmente se você tem um time um pouquinho maior, né? Quem que fica responsável por dar review na PR? Será que a mesma pessoa que deu review na PR do front tem que ser a que dá review na PR do back, e por aí vai? Então começa a ficar um pouquinho mais difícil de controlar. Outra coisa que é muito legal da gente utilizar a estrutura de monorepo é o compartilhamento de código. Compartilhamento de código, basicamente, eu consegui fazer com que uma função que ela é utilizada tanto no meu cliente web quanto no meu cliente mobile, principalmente se você está utilizando React Native, pô, isso acontece muito, né? Você está utilizando o Axios, que é a mesma coisa, você está utilizando o SWR, que a configuração é a mesma, você está utilizando uma função para lidar com validações e tudo mais, é o mesmo entre os dois, então assim, você consegue compartilhar código. Diego, quer dizer que eu vou compartilhar a interface, eu vou construir um único botão e usar nos dois? Não é bem isso, o monorepo ele não vai te ajudar com isso, né? O React Native Web talvez te ajude, mas não é bem essa a ideia do monorepo em si, mas sim funcionalidades que elas são independentes da interface da aplicação, como o próprio Axios, até coisa de Redux dá para compartilhar também em algum momento, né? Essa parte de gerenciamento de estado dá para fazer também um pouquinho, mas não abusa tanto porque a interface ela é diferente entre os dois, então assim, nem sempre a gente consegue compartilhar muito código que tenha a ver com interface. E aí eu ia falar alguma coisa. Outra coisa, né? O pessoal pensa muito, beleza, mas eu vou ter uma versão web da minha aplicação e uma versão mobile, né? Nem sempre o compartilhamento de código vai ser vai me trazer tantas vantagens, né? São só 2 clientes. Mas aqui na Rocket, por exemplo, a nossa plataforma, ela tem umas 3, se eu não me engano, eu vou chutar 3 ou 4 versões webs diferentes. Mas como assim, Diego? Pra que tanta versão web? Tem uma versão que é acessada pelos alunos, no caso vocês. Tem uma versão que é acessada pelos administradores, né? No caso, quem for ali cadastrar novas aulas e tudo mais. Tem uma versão nova que a gente está criando, que eu não posso dar muito spoiler.
E tem uma versão dessa dos administradores antiga. Então tem 4 versões web ali dentro que estão sendo criadas e elas compartilham várias funções semelhantes que a gente poderia colocar num pacote ali e reutilizar entre elas. Ah, Diego, mas eu também conseguiria pegar essas funcionalidades, jogar num pacote, botar no NPM, instalar em cada um desses. Conseguiria, né? Mas não é bem legal, porque se você precisar mexer numa coisa dessa, você precisa mexer na funcionalidade, subir o pacote pro NPM, ir lá, atualizar a versão, rodar um Yarn Edge. Então, assim, começa a ficar um pouquinho chato, né? A ideia é não dar mais trabalho utilizando o monorepo. Vamos lá, próxima coisa, versionamento unificado. Isso cabe muito bem para quando você vai construir um monorepo de um projeto open source, como por exemplo é o Angular, né? Hoje o Angular, quando sai uma nova versão do Angular, sai uma nova versão de todos os pacotes que estão relacionados com o Angular. Então, se sair o Angular 7.8.1, sei lá que versão que está o Angular, vai sair versão 7.8.1 de todos aqueles subpacotes que existem ali dentro do Angular. Por que eu estou citando tanto o Angular? Porque o Angular ele utiliza muito bem, é um dos projetos mais legais que tem para a gente ficar de olho nessa questão de monorepo de projetos open source. Eu gosto muito de utilizar eles como base, porque é um monorepo grande e funciona muito bem. Vamos lá, outra coisa além do versionamento de código, nós temos também o versionamento unificado, nós temos também a gestão de dependências. Isso aqui é uma das coisas bem legais do monorepo que a gente tem, que quando a gente utiliza Yarn e NPM, né, ou NPM dentro do nosso projeto utilizando o monorepo, o que acontece é que nós não temos mais uma pastinha Node Modules. Na verdade a gente tem, mas o que eu quero dizer é, a gente não tem as nossas dependências do projeto, a grande maioria das dependências do projeto, anexadas numa pasta Node Modules junto com aquele subprojeto. Ou melhor, imagine que você tem lá o projeto Web, Mobile, Backend. Nós não teremos a grande maioria das dependências instaladas dentro de um Node Modules aqui e um aqui. Ou seja, não vai mais existir, por exemplo, se eu tiver 4 aplicações que utilizam React na sua mesma versão, eu não preciso ter 4 vezes o React instalado ali dentro do meu projeto. A partir do momento que eu utilizo uma ferramenta como o Yarn Workspaces ou o NPM Workspaces, que está saindo agora na versão 7 do NPM, eu tenho uma grande pasta Node Modules, bota grande nisso, porque ainda é grande, mas eu tenho uma pasta Node Modules na raiz do meu projeto, onde contém todas as dependências que são compartilhadas entre os projetos ali dentro. Então, se eu tenho Web, Mobile, todos eles utilizando o React, não faz sentido eu ter várias instalações do React, apenas uma instalação, caso eles precisem da mesma versão, e aí só apontando para cada um desses pacotes, ou seja, os pacotes utilizam a mesma instalação do React. Isso é muito legal e a gente vai ver como isso funciona aqui na prática dentro desse vídeo. E essas foram as vantagens que eu botei aqui dentro. É claro que existem outras vantagens, existem desvantagens também, e eu quero também chamar vocês aqui para comentar aqui nesse vídeo também se você já utiliza monorepo, ou se você tentou utilizar e não gostou por algum motivo, comentar as coisas que você sentiu utilizando esse tipo de estrutura para os seus projetos, para a gente discutir um pouquinho o que faz sentido, o que não faz sentido e por aí vai. Fiquem à vontade e já dá um like nesse vídeo, porque eu investi uns 3 dias completos estudando a melhor estrutura pra gente apresentar nesse vídeo aqui e o melhor do conteúdo possível. Então eu pensei, cara, eu posso fazer vários vídeos pequenos destacando pontos ali do monorepo e tudo mais que a galera me mandou no Twitter. E aí eu pensei que nada, vou fazer um vídeo grande naquele meu estilo Diego de ser mesmo, contendo tudo o que eu estudei nos últimos, sei lá, nesses últimos 3 dias com força, mas só que o que eu já venho acumulando mais de um ano utilizando o monorepo. E aí a gente vai ver, né? Isso entra toda a parte de como utilizar Yarn Workspaces, a gente vai criar os pacotes, a gente vai integrar um projeto React Native dentro do monorepo, um projeto em Expo também, caso alguém opte por utilizar o Expo e não o React Native CLI, vamos mostrar também. A configuração de linting, aqui entra ESLint, Prettier, né, toda essa parte. Configuração de testes com Jest, né, como é que a gente faz para um único script de testes, ou vários, executarem os testes de cada um dos projetos, né, os testes web, mobile, backend, por aí vai. A configuração de uma pipeline de CI, então aqui a gente vai utilizar o GitHub Actions, claro que daria para utilizar alguns outros serviços de CI, né, Circle CI, tem vários outros que são muito bons, o próprio Travis, né, e no final a gente vai ter um bônus também de como migrar um projeto que não foi construído com monorepo para estrutura de monorepo. Isso aqui é muito legal, porque por mais que pareça simples, Diego, eu vou simplesmente pegar as pastas do meu projeto, coloco tudo na mesma, mando pro Git, acabou, é nóis, e abraço e tamo junto. Não, na verdade, para ficar bagual mesmo, o que você precisa fazer é manter o histórico de commits. Então imagine que você construiu um projeto web, construiu um projeto mobile, construiu um backend, e agora você vai juntar tudo isso, mas você não quer perder o histórico de commits que cada um desses teve, né? Então a gente consegue fazer isso aí também. E aí também eu vou deixar alguns passos adicionais que eu não vou conseguir cobrir no vídeo, né? Algumas pessoas me pediram
para falar um pouquinho sobre isso, mas não dá, eu ficaria assim num vídeo imenso e são coisas que eu também nem tenho tanta prática assim, tá? A primeira delas é a publicação no NPM com GitHub Package, isso aqui a gente faria utilizando o Lerna, já vou falar um pouquinho sobre o que é o Lerna. Realizar o deploy disso aqui dentro de algum serviço, né, por exemplo, da Vercel e por aí vai, e também testar essa estrutura de monorepo. O pessoal falou muito sobre o PNPM, que ele tem eu acho que é PNPM, que é um gerenciador de pacotes, assim como o Yarn e o NPM, que ele tem uma estrutura muito legal para trabalhar com monorepo. Não consegui testar ainda, mas vou testar. E se eu achar interessante, trago num próximo Code Drop aqui para dentro do YouTube. E testar também com o NPM V7. Eu não sei se já dá para instalar essa versão do NPM versão 7. Por que eu falo NPM V7? Porque essa versão também vai ter a funcionalidade de Workspaces, assim como a gente tem no Yarn. É mais rápido, é não sei o que, não faço a menor ideia. Eu estou utilizando o Yarn por enquanto. Se um dia eu achar interessante, eu troco, tanto faz. Vamos lá, galera, então bora ir pro código finalmente, pra gente começar a botar a mão na massa. O que a gente vai começar a fazer é criar uma pasta do zero, começar criando back-end, front, mobile. Claro que eu não vou fazer coisa com muito código não, é só hello world, pra gente ver como que a gente vai aplicando. Bora lá? Simbora. Bora lá, eu já tô aqui na minha pastinha YouTube, que é onde eu crio meus projetos. Eu vou começar criando aqui... pra ficar legal, vamos botar aqui monorepo. Bem, eu fiquei pensando um monte pra escrever isso, caralho, vou te contar mesmo. O que eu vou fazer aqui agora? Eu vou dar um git init, perfeito, que isso... Git init, menos y, porque eu tô... Um git init, e vou dar também um yarn init, menos y, e vou abrir isso aqui no Visual Studio Code, pra ficar mais visual aqui, a gente conseguir visualizar as coisas um pouquinho melhor. E agora a primeira coisa que eu vou fazer é aqui no meu package.json colocar uma flagzinha aqui dentro chamado private. Por quê private? Porque eu estou indicando que esse projeto aqui, ele não iria para o NPM, ele não é um projeto público, né? Que ele pode ser postado como um projeto... projeto público mesmo. Mas por que isso, Diego? Porque quando a gente vai utilizar o Yarn Workspaces, que é a ferramenta que a gente vai utilizar para monorepo aqui dentro, ela necessita dessa flag. Então, é isso. A gente vai declarar uma flag chamada Workspaces, tranquilo? Dentro dela, nós vamos declarar uma outra chamada Packages, e aqui vem um array, então por isso que eu vou botar colchete. E aqui a gente vai passar qual que é o caminho aonde vão estar os nossos subprojetos, os nossos packages, que a gente chama aqui dentro do Yarn Workspaces, que seria o front, o back, o mobile, qualquer coisa assim. E aí, geralmente, o que acontece é nós criarmos uma pastinha chamada packages, isso aqui é meio que o padrão da comunidade, e aí falar, olha só, dentro da pasta packages, todas as pastas que estiverem ali dentro são parte do meu monorepo, então eu coloco essa flagzinha aqui dentro. Se eu quiser, aqui eu posso botar quantas linhas eu quiser, tá? Se eu tivesse uma outra pasta, né, aqui dentro da Rocket em alguns projetos, o que a gente faz? A gente cria uma pasta chamada client, tudo que é do cliente fica ali, uma pasta server, tudo que é do servidor fica ali, então assim, organiza do jeito que tu achar melhor. Agora, eu vou salvar isso aqui agora. Para a questão da configuração do Yarn Workspaces já está tudo certo. E agora a gente pode começar configurando aqui os nossos pacotes em si, né? Diego, mas é só isso de configuração? É praticamente só isso. Eu vou criar aqui um .git ignore, para eu não esquecer. Né? Aqui dentro eu vou colocar só algumas coisinhas, por exemplo, node modules, dist, né? E o yarn error.log. Cada pacote no monorepo depois vai ter o seu próprio git ignore, então não precisa ficar se preocupando muito em colocar todas as informações aqui dentro. Vamos para o que interessa agora, aqui dentro da minha pasta packages eu vou criar uma pasta server, que é onde ficaria o back-end da aplicação, por exemplo, uma pasta web, que é onde ficaria o front-end da aplicação, e o mobile depois eu vou criar utilizando a CLI do React Native, por isso que eu não vou criar aqui do zero. No server, aqui agora, eu vou colocar um código bem de exemplo mesmo, então eu vou copiar aqui, ó, uma pastinha src, beleza? Eu vou colocar ela aqui dentro. O que tem dentro dessa pasta src? Tem um index aqui que importa express, cores e um arquivo de rotas, que é esse meu aqui, ó. Esse arquivo de rotas, ele cria uma rota get aqui e uma rota post. Eu nem preciso duas rotas, vou deixar uma só. É só, assim, um código simples do simples do simples. E eu criei aqui um arquivo de testes que praticamente não faz nada. Só verifica se 1 mais 4 é 5. Só para depois a gente ter um arquivo de testes para conseguir testar isso aqui. Se for necessário, no final, na verdade, desse vídeo, eu vou deixar esse repositório aqui na descrição, contendo todo o código. Então, não precisa se preocupar em copiar exatamente o código que está aqui dentro. E agora, aqui dentro do meu server, eu vou entrar em Package, Server. Eu vou rodar um yarn init aqui dentro também. Perfeito? É muito legal a gente colocar um nome que seja relacionado com o nosso projeto. Então, por exemplo, se o nosso projeto ele chama monorepo, eu vou botar o nome do meu server aqui de @monorepo
server, entende? Então eu sempre tento deixar um nome que seja bem descritivo, porque isso aqui depois a gente pode utilizar quando uma dependência, quando um projeto depende de outro, a gente vai instalar utilizando esse nome aqui, então isso é importante a gente ter em mente. Bora lá, agora que a gente já fez aqui, eu preciso instalar algumas coisas dentro do meu server, né? Então ele utiliza aqui Express e Cores. Então no server aqui eu venho, dou um yarn add Express, não é dependência de desenvolvimento, beleza? Ó, vou instalar também o Cores, que não é dependência de desenvolvimento, e eu vou instalar o Types do Express, que esse sim é uma dependência de desenvolvimento. Então eu instalei tudo agora e eu posso perceber que não existe pasta Node Modules dentro do meu server. Tá vendo? Não existe pasta Node Modules. Ela tá aqui na raiz. E essa pasta aqui na raiz tem o Express, tem o Cores e tudo aqui tá dentro do Node Modules global, né? Então no meu server não ficam as dependências. Só vão ficar dependências aqui dentro que a versão dela não bate com uma versão já pré-instalada. Então, se eu tivesse o Express utilizando em dois projetos diferentes, um está utilizando uma versão 3, por exemplo, o outro está utilizando a versão 4, ele vai precisar manter o que foi instalado posteriormente dentro do Node Modules aqui local, porque já existe um outro instalado com outra versão, então não dá para ser reutilizado. Mas então, na maioria das vezes, quando a gente for instalar uma dependência, é legal a gente verificar isso. Pô, será que eu já estou utilizando essa dependência em outro lugar? Se eu estou utilizando, qual é a versão que eu estou utilizando lá? Será que eu consigo utilizar a mesma versão? Ou será que se eu precisar atualizar a versão aqui, eu consigo atualizar a versão também lá no outro pacote que eu estou utilizando? Isso é legal porque facilita e aumenta a performance, né, a velocidade na hora que a gente está rodando o yarn para fazer a instalação de todas as dependências. Beleza, aqui a gente já tem o código do nosso server, além disso não precisamos de mais nada. E agora eu vou criar aqui no meu web, eu também vou copiar um código bem simplesinho aqui, então deixa eu copiar aqui, server, web, vou botar aqui um código React bem simples, então eu vou copiar. Eu vou copiar, na verdade, vários arquivos, e aí a gente já vai ver como que vai ficar isso aqui. Lembrando que eu vou deixar no link o repositório completo, então você vai conseguir copiar esses arquivos também. Botei uma pasta public, que tem apenas um index.html aqui dentro, eu botei um título omnirepo, né? Aqui eu tenho uma pastinha src, que tem um index.tsx, né? Que precisa do React DOM, que eu ainda não instalei. Um app.tsx, que aqui basicamente, eu vou até remover isso aqui, ó. Aqui basicamente ele vai mostrar só um Hello World, vou remover tudo que não está relacionado com o Hello World em si, né, que é só um texto. E aqui, como eu falei, um teste também, só para ter 1 mais 4 igual a 5, para depois, quando a gente executar, ver que tá funcionando. A gente tem também uma config do Babel, né, porque nesse exemplo eu não vou estar utilizando o Create React App, eu estou utilizando uma estrutura React padrão, mas dá para utilizar o Create React App aqui dentro também. Por que que eu não vou utilizar o Create React App? Lembra que eu falei que tem aquela questão das dependências, elas não precisam estar na mesma versão, mas é bom as dependências estarem na mesma versão, porque assim a gente consegue ter apenas uma instalação. Quando a gente utiliza o Create React App, o Create React App vem com várias dependências dentro dele e subdependências também, como por exemplo o próprio ESLint, que vão estar em versões específicas e eu não consigo ter controle dessas dependências. Eu não consigo dizer para o Create React App utilizar uma versão do ESLint 7, por exemplo. Ele vai dar problema. Então isso é bem chatinho, por isso que no propósito desse vídeo eu vou configurar sem o Create React App para mostrar o verdadeiro poder do monorepo, do Yarn Workspaces, de ter todas as dependências, né, ou pelo menos a grande maioria delas, armazenadas nesse Node Modules aqui na raiz do nosso projeto. Mas, Diego, isso quer dizer que eu não posso utilizar Create React App quando eu uso monorepo? Claro que pode utilizar, inclusive a gente utiliza, mas o que vai acontecer é que boa parte das dependências, não boa parte, algumas dependências vão ser instaladas dentro do Node Modules aqui da pasta web. Isso é um problema diretamente? Vai fazer algo não funcionar? Não, não é um problema diretamente, mas aqui para o propósito do vídeo não vai mostrar tanto o poder assim do monorepo, né? Porque vai ter muita dependência que vai ser instalada de forma local, não vai mostrar aquela vantagem que a gente abordou antes do compartilhamento de dependências, né? Vamos lá, então agora eu vou entrar aqui no meu web também. Vou dar um yarn init e vou instalar aqui basicamente as coisas que faltam. Então React DOM. Para a parte do React é só isso, na verdade. Deixa eu ver aqui se ficou faltando alguma coisa. A gente pode abrir, ó. Faltou o types React, então types/React. Dependência de desenvolvimento. Beleza, tudo certinho aqui agora, ó, já tá tudo certo. Aqui também não tem mais nenhum erro. Aqui só alguns erros de lint, logo a gente vai corrigir. E agora para o Babel também. Então aqui no meu Webpack eu estou utilizando algumas coisas, ó. Eu vou precisar instalar o Webpack CLI,
Webpack Dev Server. Vou instalar também esse HTML Webpack Plugin. Vou instalar esse outro carinha aqui que ele habilita o Fast Refresh do React dentro do nosso projeto. Para quem não sabe, Fast Refresh é basicamente quando você faz a alteração do código, ele conseguir fazer um refresh da sua interface sem precisar dar um reload na página, né? O pessoal conhecia isso como Hot Reload antigamente. E a gente já consegue testar esse Fast Refresh utilizando esse carinha aqui no Webpack. Além disso, eu vou utilizar também o @babel/core. E aí tem alguns presets aqui, ó. @babel/presetenv, @babel/preset-react e @babel/preset TypeScript. Isso aqui é basicamente... Opa, cancela. Isso aqui deveria ser dependência de desenvolvimento. Isso aqui é basicamente o core, assim, o que eu precisaria instalar para conseguir executar o React sem utilizar o Create React App, né? Configurando o Webpack, o Babel, tudo na mão. Isso aqui não é importante a gente ficar frisando muito, ficar entendendo muito o que está sendo feito aqui, mas entenda que basicamente eu estou criando uma aplicação React, né? Do zero, sem utilizar qualquer tipo de boilerplate que facilitaria o trabalho para mim. E aqui eu posso ver, ó, que ele também não criou o pasta Node Modules dentro da web, ou mentira, criou, porém não tem nenhuma dependência lá dentro. A única coisa que ele botou aqui é a pasta dos binários do Node Modules, que são aquelas CLIs que os pacotes trazem pra gente. Então, por exemplo, o Webpack Dev Server, o Jest, tudo isso, eles têm binários para eu conseguir executar comandos, né? Então, quando eu for executar aqui o meu React, eu vou executar o Webpack Dev Server Mode Development, por exemplo. E aí ele vai executar o server do React. Beleza? Além disso, eu não preciso configurar mais nada. O que eu posso fazer aqui para testar só é criar um script aqui dentro do nosso package.json, vou até colocar ele aqui dentro, para startar o Webpack Dev Server. Então eu venho aqui, rodo um yarn start e a gente vai visualizar se está tudo funcionando. Ele deu um errinho aqui. Can't resolve React refresh. Provavelmente faltou alguma dependência aqui dentro do React refresh. Então, deixa eu ver se ele instalou tudo aqui. React refresh runtime. Eu acho que eu tenho que instalar esse React refresh aqui dentro do meu pacote também. Can't resolve. Eu não instalei o Babel Loader. É esse carinha que estava dando problema, não é nem o React Refresh. Mas tudo bem. Vamos dar o yarn start agora. Ele vai executar o nosso projeto aqui na localhost 4000. Então deixa eu entrar aqui localhost 4000. E tá lá o nosso Hello World já executando. Isso aqui, então, seria um projeto React fazendo do zero, né? E como a gente pode ver aqui, Node Modules praticamente vazia. E agora, se a gente instalasse o React nessa mesma versão em um outro pacote aqui dentro, ele utilizaria o mesmo React que a gente já tinha. Então, um processo de instalação bem mais rápido e um tamanho menor das pastas Node Modules do nosso projeto. Beleza, agora que a gente já configurou aqui o nosso core, né? Então, a gente já falou sobre... Já botou aqui, já falou sobre o Yarn Workspace, criou o package Server e Web. E agora a gente vai integrar um projeto React Native aqui dentro. Eu vou deixar todos os projetos criados e depois a gente vai para a parte mais ferramental, falar sobre linting, falar sobre testes, falar sobre Learner também. No final eu vou falar um pouquinho para que ele é utilizado e quando que a gente deve utilizar, e também fazer a parte de CI, né, workflow de CI lá dentro do GitHub Actions. Então, bora lá que tem muita coisa ainda para a gente fazer. Primeira coisa que eu vou fazer aqui é criar o projeto mobile. Então, eu vou começar aqui executando o npx React Native init. Vou chamar ele de mobile mesmo e vou botar um template de TypeScript, né, para eu aproveitar que eu estou utilizando TypeScript em tudo e utilizar esse template de TypeScript aqui para o nosso projeto. Vamos dar um npx aqui para ele instalar. Aqui ele vai demorar um pouquinho, né, porque ele tem que fazer toda a instalação do projeto e a gente vai guardar isso aqui e finalizar para continuar. Bora lá, ele terminou de criar aqui o projeto React Native, ele acabou dando um errinho aqui. Isso é totalmente normal, porque eu estou instalando esse projeto dentro de um monorepo e é até bom que isso aconteça, porque já evita eu ter que alterar mais código depois. Ele deu um problema na instalação do Cocoa Pods,
Isso aqui só vai acontecer se você tiver no iOS, porque se você tiver no Mac, né? Porque no Linux e no Windows ele não vai tentar instalar os pods, né? Que são as dependências do nosso projeto iOS. Então o que eu tenho que fazer aqui agora? Eu vou entrar dentro do meu pacote mobile e a gente pode ver que aqui dentro, ó, ele também tem a pasta Node Modules e aqui só tem o binário e tem esse outro pacote aqui por algum motivo e eu não preciso ficar me preocupando nisso, né? Mas a grande maioria das dependências também foram instaladas lá no nosso Node Modules global. E aí, se eu for ver aqui dentro do nosso projeto, o que acontece? Quando a gente instala um projeto React Native, tem vários momentos aqui do código. Por exemplo, se eu entrar aqui na pasta iOS e vier em Podfile, eu vou ver que ele importa um arquivo que está dentro da Node Modules. E por padrão, o Node Modules, geralmente, né, na grande maioria das vezes, quando tu cria um projeto React Native, ele está na raiz do projeto. Então aqui, ó, ele só voltaria uma pasta, então ele sairia disso aqui e voltaria uma pasta, abriria Node Modules, que deveria estar aqui, e procuraria por React Native ou React Native Community, mas se eu abrir não tem nada aqui. Então é por isso que ele está dando os problemas. Isso se repete em vários momentos aqui dentro do React Native, e tem duas maneiras da gente resolver. Tem a maneira mais legal, que eu acho, e a maneira mais fácil. Então, a maneira mais fácil é a gente utilizar uma propriedade dentro do Yarn Workspaces chamada noHoist, né? Esse noHoist, basicamente, o que ele vai falar? A gente vai falar para o React Native que nós queremos que as dependências React Native e todas as dependências que são nativas, né, que tem essas importações que são necessárias aqui para o React Native funcionar, que elas não sejam hospedadas nesse Node Modules global, e sim nesse meu mobile, nesse pacote mobile aqui dentro. Então, se aqui a gente procurar um exemplo, ó, noHoist React Native, a gente vai achar muitos exemplos aqui, ó, como configurar React Native e tudo mais. Então aqui, ó, por exemplo, tem um aqui no Stack Overflow que fica mais rápido. Ó, por exemplo, a gente iria lá dentro daquela opção Workspaces que nós temos no package.json, jogaríamos a noHoist e colocaríamos aqui os asteriscos aqui para indicar qualquer coisa que termina com React Native ou qualquer coisa que começa com React Native, iria lá para dentro. Então todos os módulos, né, tudo que a gente for instalar e tal, iria lá para dentro. Mas eu não acho tão legal isso, por quê? Porque a gente perde toda aquela questão de gestão de dependências compartilhadas. Então, se a gente tiver dois projetos React Native dentro do nosso monorepo, por exemplo, já perde aquela questão de compartilhar e tal. Então, a maneira mais legal que eu acho é eu reescrever esses caminhos aqui para eles encontrarem o meu Node Modules global. Existem algumas ferramentas que automatizam isso, mas eu não sei quanto tempo que elas vão durar, então eu vou fazer na mão o que eu prefiro. Para isso, eu vou utilizar o próprio buscar aqui, ó, do VS Code. Eu ia utilizar uma CLI, mas eu falei, vou usar o buscar aqui que é mais rápido. E vou procurar aqui dentro por Node Modules. Simples assim, ó, dentro do meu mobile. E aí ele vai listar todos os arquivos que referenciam a pasta Node Modules. Git ignore, claro que não, testconfig a gente não precisa mexer. Nós vamos começar com o arquivo aqui, ó, build.gradle, beleza? Vamos clicar aqui, ó, no primeiro lugar que ele utiliza Node Modules. E agora, como eu tenho, pensando que eu tô nesse arquivo aqui, e antes ele voltava apenas uma pasta, eu preciso voltar mais duas agora, né? Porque eu tenho aqui a pasta Android e eu tenho a pasta Mobile e Packages. Aí sim eu vou estar na raiz. Então eu vou colocar aqui ponto, barra, beleza? E vou pegar aqui, ó, de novo e vou colocar aqui embaixo. Então agora aqui, sim, eu estou referenciando a pasta Node Modules raiz, beleza? A gente conseguiria trocar isso de outras formas, mas eu vou da maneira mais tradicional possível. A gente vem aqui no settings.gradle, novamente, ó, coloca aqui. Viemos aqui no próximo, build.gradle. Aqui é comentário, não precisa. Aqui, ó, aqui ele já estava numa pasta mais adentro. Então a gente continua botando dois, sempre dois a mais, né? Vamos aqui embaixo, deixa eu ver se tem mais Node Modules aqui, ó. Mais um. E mais um aqui embaixo. Perfeito. Nós vamos agora aqui no nosso Podfile, também, dentro da pasta iOS. E aqui também no nosso projeto do Xcode também. Isso aqui tá um pouquinho mais difícil da gente visualizar, mas olha só, eu venho aqui, ó, seleciono o Node Modules, aperto Ctrl D para selecionar todos os lugares que está escrito Node Modules. Deixa eu até copiar aqui com o ponto junto para eu me certificar. Ó, eu tenho 6 lugares que utilizam. E aí eu venho aqui, eu jogo para o lado e coloco isso aqui. Ele automaticamente colocou em todos, né? Porque eu estava com 6 cursores, ó, 6 seleções. Vou salvar aqui, ó. A gente consegue ver que ele alterou aqui do lado, ó, em todos, ó. Tá vendo? O ponto tem 3 ponto barra antes
Da pasta Node Modules. E aqui no Webpack Config, que é lá no nosso Packages Web, mas não tem necessidade, que isso aqui é em outro projeto, né? Eu deveria ter feito para ele olhar apenas em uma pasta. Perfeito, agora o nosso projeto já está configurado. A última coisa que eu tenho que fazer aqui pro React Native em si, deixa eu até pegar aqui, ó, app, é nesse nosso arquivo metro.config aqui, ó, a gente vai criar uma nova propriedade nele, chamada Project Root, perfeito? Que nós vamos colocar aqui simplesmente, eu vou importar o path do Node e eu vou falar para ele que o root, né, que o caminho raiz do nosso projeto é o nosso próprio dir name, né, referenciando esse próprio diretório. Por que que eu fiz isso aqui? Porque como agora o nosso Node Modules ele vai estar lá na raiz, eu preciso indicar para o Metro, que é o Webpack do React Native, que ele vai encontrar os arquivos da minha aplicação nessa pasta aqui, ó, e não lá na minha pasta raiz, né? Os arquivos do React Native eles não estão aqui, eles estão aqui nessa pasta mobile. Então isso aqui é uma forma da gente conseguir fazer isso aqui. Outra coisa que a gente pode fazer aqui para melhorar também é criar uma propriedade chamada Watch Folders, que recebe um array, que são pastas adicionais para eu ficar verificando as mudanças que tem lá dentro para fazer um reload no meu aplicativo. Então, por exemplo, como agora o Node Modules ele não está mais na minha pasta mobile e até então essa era a única pasta observada pelo React Native, eu preciso indicar aqui para essa Watch Folders que eu tenho Node Modules lá na minha raiz também. Então aqui eu vou passar um path.resolve, venho aqui no meu dir name, né, e boto aqui /barra Node Modules. Perfeito? E aqui, se eu tivesse mais alguns outros lugares que eu teria código sendo utilizado pela minha aplicação, eu iria adicionando aqui dentro também. Por exemplo, imagina que eu criei algum pacote aqui, né, um outro package que é uma funcionalidade compartilhada entre vários projetos React Native. Ou seja, se ela está sendo utilizada pelo meu projeto, ela também deveria ir aqui dentro do Watch Folders, para caso aconteça alguma alteração no código dela, o meu aplicativo React Native também atualizar, né? Isso aqui, geralmente você vai perceber que esqueceu quando você fizer uma alteração no arquivo e nada acontecer ali no seu simulador, né? Não acontecer a atualização em si. Mas no geral é isso, né? Agora eu poderia simplesmente rodar um yarn iOS aqui para ver se está tudo funcionando, mas para o iOS eu posso simplesmente também rodar um pod install para ver se ele vai conseguir instalar todas as dependências aqui. Eita, já deu problema aqui. Beleza. No such file or directory. Vamos ver aqui o que ele está falando. Fetching podspec for double conversion from ... tem alguma coisa que não tá certo aqui. Podfile, ... Node Modules. Vamos dar uma olhada aqui. Dando uma olhadinha aqui, na verdade, uma das coisas que eu acabei esquecendo é aqui, ó. Tá vendo que a gente tem esse use React Native, né? E ele tem esse path. A gente consegue também sobrepor isso aqui para o caminho aonde está o nosso React Native, que não é mais aqui na raiz, que é o padrão dele. Então, eu vou passar aqui ... Node Modules React Native, que é lá que está o nosso React Native. Se ele não estiver lá, troca aqui, bota no lugar que ele está. Vou salvar aqui agora. E, teoricamente, agora o pod install deveria funcionar. Claro, para quem está no Mac, né? Não adianta executar isso aqui no Windows e no Linux, porque não vai acontecer nada. Beleza. Agora ele já conseguiu instalar tudo aqui, as dependências do RN, né? E agora a gente poderia executar o projeto no emulador do iOS e do Android. Então eu vou fazer isso para me certificar que está tudo funcionando, para não prosseguir com alguma coisa faltando. E aí assim que isso aqui estiver finalizado, a gente já volta aqui, eu vou estar mostrando o projeto rodando. Assim eu espero. Então já voltamos aí. Show de bola, nossa aplicação mobile já está rodando aqui dentro, tanto no Android quanto no iOS. É claro que agora que eu vi que está tudo funcionando, eu vou desligar esses emuladores aqui, porque eles acabam com a minha máquina, eu não conseguiria nem ficar gravando vídeo. Então deixa eu pegar aqui do Android e já desligar. Do iOS também desligar. E agora a gente vai continuar, né? Seguindo a nossa listinha lá dentro do Notion, a partir que a gente integrou um projeto React Native, nós vamos também agora aprender a integrar um projeto Expo, né? Então, o que a gente vai fazer? Eu venho aqui no meu... Pode ser pelo VS Code, deixa eu encerrar. Uma coisa que eu esqueci, quando você faz essa questão
do React Native aqui de funcionar dentro do monorepo, antes de você executar o projeto no iOS, no Android, no emulador, roda o yarn start para você mesmo iniciar o Metro Bundler, para que ele consiga ter efeito sobre essa propriedade project root aqui e entender exatamente qual que é a raiz do nosso projeto. Então não deixa o bundler, né, o Metro Bundler, iniciar sozinho pelo processo do React Native Run iOS ou Run Android. Mas se você deixou, não tem problema nenhum. Vai lá, fecha, abre aqui com o yarn start, né, ou o npm start, ou React Native start, e aí sim dá um reload no app que ele vai funcionar sem problemas nenhum. Vamos lá agora criar o projeto Expo. O Expo, a CLI do Expo está instalada em outra versão do Node na minha máquina, então eu vou botar aqui um nvm use, e eu vou voltar aqui e vou criar vou dar aqui um Expo init, e eu vou chamar de app-expo. Tanto faz, a gente pode chamar do que a gente preferir. Vou dar um enter aqui agora. Vou selecionar a opção blank TypeScript. E agora ele vai bem rapidinho aqui, porque ele não vai instalar as dependências. A gente pode ver aqui, ó, app expo, não tem nada dentro, né? Ele não criou node modules, nem nada disso, ele não instalou realmente as dependências. Por que ele não instalou? Porque no package.json do Expo aqui, ó, quando a gente cria a aplicação direto dentro de um monorepo, ela não vem nem com a informação do nome do projeto. Então o nome aqui eu vou chamar ele de, por exemplo, monorepo/app-expo. E também não vem com a versão. Isso aqui é necessário, vou botar aqui 1.0.0, é necessário para que ele consiga fazer a instalação das dependências. Outra coisa aqui, eu vou agora, na verdade, vou tirar o... aqui, na verdade, eu vou rodar um yarn para a gente ver. Mas o que acontece? Vão ter algumas dependências, provavelmente esse types React, o próprio React em si, que eles não vão estar na mesma versão. Então o que eu posso fazer aqui agora? Eu vou ver a versão que eu estou utilizando do React, por exemplo, aqui ó, 16.13.1. Eu vou copiar a mesma versão aqui, ó. React DOM eu uso lá? Não sei. Acho que sim, né? Porque eu tenho web, tenho. Vou botar aqui, ó. Expo e Expo Status Bar eu não uso em nenhum lugar. React Native ele usa uma versão específica. React Native Web ainda eu não uso em outro lugar. Babel Core, tá vendo que ele usa aqui 7.8.6 ou acima disso. A gente vem lá onde que a gente usa o Babel Core, que é na web também. 7.10 a gente está utilizando. Então tenta utilizar essa mesma versão. Types React, mesma coisa, ó. Types React 16.9.43, aqui tá 41. Types React Native não utilizava ainda. E o TypeScript eu nem preciso colocar aqui, porque o TypeScript eu vou instalar ele de uma maneira global, né? Porque eu vou usar em todos os projetos. Então eu não preciso nem dele aqui, nem aqui no meu package.json da web, também do meu servidor também não preciso. Então deixa eu ver se tem aqui para eu remover já. No mobile também não preciso, então aqui ó, posso tirar o TypeScript daqui de dentro. Eu acho que por enquanto é isso. Na verdade aqui ele usa o Types React Native. Vamos ver também se está na mesma versão. 0.6... Não, então vamos usar... É porque o Expo ele vai precisar na versão 0.62 do React Native, porque é a versão da SDK. Então aqui a gente vai deixar dessa forma. Não é legal a gente mudar alguma coisa podendo quebrar, né? Então, agora aqui dentro do meu Expo, então, vou rodar yarn. E agora a gente vai poder perceber, então, o funcionamento que eu tinha explicado lá no início do vídeo, que é quando ele precisar de uma dependência numa versão específica e já tem essa mesma dependência instalada em outra versão lá na raiz, naquele nosso node modules da raiz do projeto, ele vai instalar então no node modules aqui dentro do próprio Expo, então dentro do próprio app. Então se eu acessar node modules aqui agora, na verdade ele conseguiu instalar a grande maioria, graças a Deus, certinho, lá na raiz do projeto. Então ele conseguiu gerenciar isso pra gente de forma automática, a gente não precisou se preocupar. Eu achei que ele ia acabar instalando, mas isso vai acontecer com o tempo, conforme a gente vai mantendo várias dependências com versões diferentes, tá? Isso é totalmente comum. Perfeito, a gente já tem o nosso app Expo rodando, só para garantir que ele tá funcionando mesmo, eu vou rodar aqui um yarn start. Eu não vou rodar ele no emulador, tá? Porque eu acho que não tem necessidade, mas só para ver que tá tudo funcionando aqui. Ele já vai gerar o QR Code. Eu disse que ele já vai gerar o QR Code. Beleza, já tá funcionando tudo certinho. Outra coisa, se eu não me engano, a gente tem que mexer mais uma coisinha aqui no Expo para ele funcionar, funcionar muito bem dentro do monorepo aqui do Yarn Workspaces, é que por padrão o Expo ele não tem aqui a config do Metro Config, a gente teria que fazer essas mesmas configurações aqui. Eu descobri que tem um pacotezinho no NPM que se chama Expo Yarn Workspaces, beleza? Que foi um pacote que o pessoal criou, eu posso até abrir ele aqui dentro, ó, Expo Yarn Workspaces, que ele está dentro do próprio Expo inclusive, que ele traz algumas configurações para o Expo funcionar
dentro de um workspace. Então tá vendo? Lembra aquelas configurações que a gente colocou ali, ó, Project Root, Watch Folders, tudo aquilo ali? Ele faria de forma automática. Aqui eu tenho acesso a todas essas opções dentro do React Native. Então lá no Expo eu vou criar um arquivo metro.config.js, vou instalar essa dependência, expo yarn workspaces. Vamos aguardar um pouquinho. E aí aqui no meu metro config, o que eu vou fazer? Eu vou basicamente importar de dentro do expo yarn workspaces a opção create metro configuration. E aí, aqui de dentro, eu vou dar simplesmente um module.exports é igual a create metro configuration dirname, que é o diretório onde o meu expo está rodando. Além disso, depois de nós fazermos isso aqui, nós precisamos aqui no nosso package.json trocar esse main aqui, ó, de node modules /expo, porque a gente não tem mais node modules /expo, né? Por underline generated underline /app entry. E nós precisamos também criar um novo script aqui dentro chamado post install, ou seja, algo que vai ser executado depois de eu instalar qualquer tipo de pacote aqui no meu projeto, com yarn ou com npm. Eu vou executar expo yarn workspaces post install. Perfeito? Vou salvar isso aqui agora. E agora, depois da gente configurar isso aqui, é interessante nós executarmos o processo do yarn do zero, para que as dependências que a gente instala aqui para o nosso app do Expo passem por esse post install aqui. Então a gente pode deletar o node modules e instalar tudo do zero, ou rodar um yarn force, aqui também funcionaria. Eu vou optar por deletar a pasta node modules. E aqui em qualquer lugar da minha aplicação eu rodo o yarn e ele vai instalar de todos os pacotes, tá? A gente não precisa se preocupar. Sempre que a gente está usando o yarn workspace, se eu rodo o yarn, ele sempre vai instalar de todos os pacotes. Eu não preciso entrar em cada um dos pacotes e executar yarn para ele fazer a instalação. Então a gente vai aguardar isso aqui finalizar. E aí, teoricamente, a gente já vai ter finalizado aqui a configuração do Expo dentro do yarn workspaces. É bem tranquilinho também, não tem muita coisa que a gente precisa tomar cuidado. E aí, depois de integrar o Expo, a gente vai para a parte de linting, testes, pipeline de CI, e aí vamos ver como migramos um projeto que não está escrito em monorepo para monorepo. Então, bora guardar isso aqui e bora que ainda tem muito vídeo pela frente. Beleza, ele já terminou o processo aqui do post install, e aí a gente rodou todas as instalações e a gente sabe que deu certo porque ele gerou essa pasta aqui, ó, generated, com esse app entry aqui dentro, que é o que a gente precisa. Isso aqui é bem legal e é importante ter esse processo de post install, porque quando a gente instalar uma nova lib, sei lá, uma lib para lidar com SVG, com câmera lá do Expo, ele precisa fazer alguns trabalhos nessa lib para que ela esteja disponível dentro do nosso workspace, para conseguir direcionar lá para o node modules e tudo mais. Mas beleza, aqui a gente pode ver agora que sim, que ele acabou tendo algumas dependências, por exemplo, a versão do React Native, que não bateu com aquela que a gente já tinha, então ele instalou de novo aqui, porque eu acabei gerando o Node Modules do zero. Aqui no próprio React Native também, eu tenho algumas dependências, mas como eu falei, não é um problema ter essas dependências em cada um desses pacotes, né, de forma isolada, mas a grande maioria delas estão compartilhadas aqui nesse nosso Node Modules global. E agora a gente vai partir então para a configuração da parte de linting da nossa aplicação. Eu vou tentar fazer uma parte de linting bem simples mesmo, vou copiar de outras que eu já tenho, para a gente não se preocupar muito, só para eu mostrar como é simples fazer isso aqui. Então, geralmente existem duas formas de configurar a parte de linting dentro do monorepo. A primeira delas é configurando pacote por pacote, mas como a grande maioria dos pacotes vão compartilhar das mesmas regras de linting, né? Por exemplo, eu tenho aqui o Web, Mobile e o App Expo, que provavelmente eles vão ter as mesmas regras de linting por estar utilizando o React, né? E o server, né? Ele também é escrito em JavaScript. Então, nesse caso, eu vou usar esse lint praticamente para tudo, né? Se eu não fosse, eu poderia, claro, colocar regras específicas em cada um deles. Mas aqui, o que eu poderia fazer? Ainda assim, existem duas formas. Aqui no meu projeto, no meu pacote global, né, do monorepo, se eu tentar instalar o TypeScript aqui dentro, porque o TypeScript é uma coisa que eu vou usar sempre, então eu posso deixar ele instalado aqui no meu package.json global. Se eu tentar instalar aqui, ó, ele vai falar que não rola, né? Eu não posso fazer uma instalação de uma dependência direta no nosso pacote global. Para eu fazer isso aqui, eu preciso indicar a flag "-w", né? Aqui eu tô "-dw" porque é uma independência de desenvolvimento, e o W porque eu quero botar isso no meu workspace root, no workspace raiz. Se eu executar isso aqui agora, então ele vai instalar o TypeScript, vai deixar ele instalado aqui e vai
já deixar disponível também para todos os pacotes que estão aqui dentro. Então o "-w" serve para quando eu vou instalar uma dependência que ela é muito global mesmo, assim, que não é algo que eu vá, que eu realmente vá utilizar em todos os pacotes do meu monorepo. Outra coisa que a gente pode fazer aqui agora é a configuração do lint. Então eu poderia instalar o slint aqui, começar da yarn add, slint e tudo mais, criar o config. Funcionaria, mas o que eu vejo muita comunidade fazendo é criando um pacote, né, um package só para configuração do linting. Tá, Diego, mas o package não seriam só funcionalidades, né, só projetos da minha aplicação? Não, você pode criar package aqui para qualquer tipo de estrutura, né, de projeto que você vai querer manter ali dentro da sua aplicação. Então, por que o pessoal faz isso? Principalmente para a gente conseguir ter a configuração do slint dentro de um único pacote. Um dia, se eu precisar trocar isso, eu não preciso ficar deletando aqui as dependências do meu pacote root. Então, o que eu vou fazer? Eu vou entrar aqui nesse ESLint config, eu vou dar um yarn init -y, para ele gerar o package.json. Eu vou dar o nome dele de @monorepo /ESLint config. Perfeito? Eu posso colocar já o nome para eu não esquecer nos outros aqui. Vamos ver se a gente acabou esquecendo. Aqui tá expo no mobile. Aqui acho que faltou, ó. Monorepo /mobile. Server, monorepo server, web, monorepo /web. Beleza, só pra gente manter a nomenclatura certinho. E agora aqui dentro desse meu slint config, eu vou instalar algumas dependências, eu vou copiar aqui de uma outra config que eu já tenho do slint, porque eu não quero fazer tudo na mão, tá? Então, eu vou colocar aqui algumas dev dependencies, que são as dependências que eu utilizo para o slint. Então, o próprio slint, o prettier, standard, que é ou do Airbnb, tanto faz. Aqui eu copiei de um outro projeto que estava usando standard, então vai assim mesmo. TypeScript, import, node, prettier, promise, react, o próprio prettier em si. E aqui, vou salvar isso aqui agora e vou executar yarn para ele fazer a instalação de todos esses pacotes aqui. E aí eu vou criar, aqui dentro desse meu slint config, o arquivo slint rc.js, e dentro dele vão ter, na verdade, as minhas configs. Lembrando que tudo isso que eu estou dando Ctrl+C e Ctrl+V aqui vai estar no link ali no GitHub. Lá no GitHub vai estar o projeto inteiro. Então é só tu ir em cada arquivo e copiando aqui as coisas que eu colo. Então eu copiei aqui e colei uma config do slint que vai englobar tanto os projetos em Node quanto os projetos React. Tá, Diego, mas tu tá usando aqui o plugin React, não vai atrapalhar lá no projeto Node? Não, o Node não tem React, então ele só não vai utilizar desse plugin, mas o restante ele vai utilizar. Não, eu não preciso criar uma configuração do slint diferente para o back-end, para o front, a menos que eu realmente tenha um padrão de código diferente em cada um desses, mas no geral vai funcionar muito bem. Vou salvar isso aqui agora. E outra coisa que eu vou fazer é aqui no meu package.json, nesse main, eu vou trocar para .eslintrc.js, porque assim, quando eu importar esse pacote com esse nome aqui, ó, eu não preciso importar o arquivo slint, ele já vai entender como sendo o único arquivo, como o arquivo principal. Aqui ele já identificou as minhas regras de linting, né? Ele tá dando um monte de erro. Se eu tentar salvar, ele vai trocar para aspas duplas, vai dar um bug aqui. Isso é porque o prettier tá ativado no meu projeto e eu não tenho um arquivo com as configurações do prettier. Então eu vou criar aqui um prettier config.js na raiz do meu projeto. Vou colocar algumas configurações, por exemplo, que eu não quero ponto e vírgula no final das linhas, quero single quote, arrow params, trailing comma, e por aí vai, algumas configurações. Agora sim, ó, se eu salvo, ele já para de reclamar, porque ele já entendeu as minhas configurações do prettier. E agora, o que eu vou fazer? Aqui no meu package.json, no projeto principal, eu preciso importar esse slintrc.js aqui, porque eu preciso criar um .slintrc.js aqui na raiz, e eu preciso do conteúdo desse arquivo dentro desse arquivo. Então eu preciso fazer um import aqui, né? Um require, porque é JS, então eu vou ter que usar o require. Mas eu não quero fazer um require passando a pasta certinho, ./packages, não sei o que, não sei o que, não quero fazer isso. Então o que eu vou fazer? Aqui no meu package.json, eu vou basicamente colocar aqui dentro de dev dependencies o nome daquele meu outro projeto, daquele meu outro package que eu criei, que era @monorepo /eslint config. E a versão aqui eu boto simplesmente asterisco, ou seja, qualquer versão que esteja disponível lá para mim. Então não interessa qual versão esteja aqui, ó, no version, ele vai utilizar a versão que está ali dentro. Salvo agora. Posso executar aqui um yarn na raiz do meu projeto, só para ele fazer o symbolic link, né? O que eu quero dizer com um symbolic link? Se eu abrir aqui o Node Modules, eu vou ver que agora tem uma pastinha monorepo aqui dentro, ó, que estão todos os meus projetos ali dentro, ó, com links simbólicos. Tá vendo que ele tem essa flechinha aqui? Link simbólico é só, é como se o projeto tivesse aqui dentro, mas na verdade, quando eu estou acessando ele, ele está me redirecionando para outra pasta.
E agora então, o que eu vou fazer aqui é criar um arquivo, na verdade já está aqui, o slint.rc. Eu vou importar config igual require e vou passar aqui o nosso @monorepo /slintconfig, que foi o módulo que a gente instalou. E aqui eu dou um module exports config. É só importar e repassar, basicamente isso. E aí agora, teoricamente, eu já tenho o linting ativado para todos os meus projetos. Uma coisa que eu tenho que lembrar é que na web, aqui ó, ele vem, na verdade no Create React App, ele vem com o linting ativado por padrão no package.json, então tu pode remover para ele usar a nossa lint global. No mobile, ele também vem aqui ó, com um maledeto de um slint, prettier também, vamos remover tudo isso aqui para ele usar aquela lint global lá que a gente tem. Aqui ele vem também com slint, prettier, ó. Pode remover tudo isso aqui, ó, TypeScript, que ele vem por padrão no mobile. Tem mais alguma coisa? React Native Community. Tudo isso aí a gente pode remover. Até o script de lint aqui, que depois a gente cria um global. No Expo, ele não vem com lint por padrão. Então agora deixa eu só, para garantir que deu tudo certo, rodar um yarn aqui para ele reprocessar as dependências que a gente removeu, repassou e por aí vai. E aí, teoricamente, o meu linting agora ele já deve estar funcionando, inclusive integrado com o prettier. Então, se eu abrir aqui no server, por exemplo, o index, e eu tentar colocar alguma coisa aqui com aspas duplas, ele já deve acusar um erro. Se ele não acusar, isso pode acontecer, vale a pena a gente dar um reload na nossa ideia. Então, eu venho aqui e dou um developer reload window, para ele reprocessar, recarregar do zero, porque às vezes quando tu instala o slint no meio ali do processo, ele não identifica. Então eu aguardo aqui, ó, initializing JSTS language features. Aguarda um pouquinho. E teoricamente agora já deu certo. Se eu botar o ponto e vírgula, ó, ele já vai reclamando. Se eu coloco aqui aspas duplas, também reclama, ó, dou um Ctrl S. Aqui faltou a tipagem do CORS. Deixa ali, depois eu instalo, tanto faz. E é isso aí, né? Então a parte de linting, ela já está finalizada. Perfeito. Vamos continuar aqui com o nosso processo. A gente vai configurar a parte de testes agora com Jest. A pipeline de CI, mas antes da pipeline de CI, uma coisa que eu tinha esquecido, que eu botei aqui agora, é o compartilhamento de código, que eu quase esqueci, né? Botei aqui, ó, tinha esquecido, de mostrar. Então, como que eu consigo criar um pacote para compartilhar código entre dois pacotes ali da minha, dois submódulos, né? Dois módulos ali da minha aplicação. Então, vamos lá para os testes antes. Então, para os testes aqui, eu também, como eu vou usar Jest para tudo, né? Para o server, para o front, para o mobile, para tudo, eu vou instalar ele como uma dependência do meu workspace root, né? Uma global, assim como eu instalei o TypeScript aqui. Então, menos DW, para ser também uma dev dependency. Além do Jest, eu já devia ter instalado outras aqui, que eu preciso instalar também o TS Jest, para que o Jest entenda TypeScript. E preciso instalar também o Types Jest, para que eu entenda... para que meu código tenha a tipagem do Jest, né? Para eu poder utilizar lá o describe, o test, o it e por aí vai. Então, yarn add, ts jest e types /jest, também como dependência de desenvolvimento e também como uma dependência do workspace root aqui. Vou aguardar ele instalar. Teoricamente não é para demorar muito. Perfeito. E agora eu vou começar criando aqui um arquivo jest config global. Perfeito? Nesse arquivo aqui tem algumas opções. Eu vou colocar elas aqui, depois a gente fala sobre cada uma delas. Clear mocks. Isso aqui é do Jest padrão, só para ele limpar os mocks que a gente faz entre cada um dos testes. O preset, né, para que ele entenda TypeScript dentro dos arquivos do Jest. Essa project aqui é muito interessante. O que ele vai fazer? Ele vai, em cada um desses caminhos aqui, ó, root dir packages, ou seja, ele vai entrar na pasta packages, procurar todas as pastas que tem lá dentro e procurar por arquivos Jest config lá dentro. Ele vai entender que cada arquivo Jest config que eu tenho dentro de uma dessas pastas aqui seja um projeto da minha aplicação. O que isso quer dizer? Calma, já vai ficar interessante. O principal interessante desses projetos é que quando eu rodar yarn teste na raiz do meu repositório, ele vai rodar os testes em todos os projetos da minha aplicação. Então ele vai em cada um desses aqui rodando os testes também. A gente vai ver como é que isso fica. Test environment, test match, eu botei basicamente para ele entender que arquivos de teste são qualquer arquivo que termina com spec-test ou spec-testx, no caso, para o React. Vou salvar aqui agora, e agora para cada um dos meus projetos aqui eu crio um jest config.js. Beleza? Eu vou pegar mais ou menos o exemplo de código que eu tenho aqui dentro, que é esse aqui. O que faz esse meu jest config.js? Aqui ele está dando lint, mas ele não deveria. Eu vou criar aqui um slint ignore, e eu vou mandar basicamente ele ignorar
todos os arquivos que terminam com JS, que tem dentro da pasta packages, o slint.rc, que é esse meu próprio arquivo aqui, node modules e dist, né? Então é só para ele parar de tentar fazer lint nesses arquivos aqui que não deveria fazer. Então a primeira coisa que eu faço, eu crio uma propriedade chamada displayName, beleza? Que eu pego o nome que está dentro do meu package.json, então eu pego esse nome aqui, ó, eu importo o meu package.json, pego o nome e uso como a propriedade displayName e como a propriedade name também. E aqui ele está com preset tsjest. Provavelmente eu não preciso disso aqui, porque ele já tem lá, então eu acho que só assim já deveria funcionar. E agora eu vou copiar esse mesmo package.json e eu vou colocar na pasta server também, em todo lugar que eu vou ter testes, na pasta mobile. E na pasta app.expo também. Beleza? E agora eu tenho aqui alguns arquivos de testes que eu já tinha criado, que é esse meu web spec aqui, ó, que ele só tem um teste de 1 mais 4 igual a 5, né, que vai passar. Eu vou copiar esse mesmo conteúdo aqui no server, eu também já tinha deixado, um server spec. No mobile eu vou criar aqui um também, então vou criar aqui uma pasta src e vou chamar de mobile.spec.tsx, sei lá, só para ver se ele acha também. E no app também, no Expo, né, vou criar aqui src. O que ele tá dando de erro aqui? All files must be modules. Tá. Isso aqui ele tá dando, a gente já vai resolver, porque eu não configurei o meu tsconfig ainda, eu não criei o tsconfig, não deixei ele configurado. Então já deixa eu anotar aqui, ó. Configurar tsconfig. E aqui no meu Expo, então, também eu vou criar aqui um expo.spec.tsx. Vou jogar isso aqui também. Perfeito. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou lá no meu package.json da raiz, vou criar aqui uma seção de scripts e vai ter um script test que vai rodar jest, simplesmente assim. Agora, aqui na raiz, quando eu rodo yarn test, ele vai mostrar aqui, ó, os projetos que eu tenho na minha aplicação, ó, monorepo mobile, server, web e os arquivos de teste que ele executou para cada um deles. Ele só deu um erro aqui em um deles. Tá, porque lá no meu projeto web, no meu projeto mobile, ele vem com uma pastinha testes aqui. Eu vou remover, porque vem uns testes por padrão aqui e eu não fiz toda a configuração para ele entender JSX ali dentro dos testes e tudo mais. Então, a gente vai fazer só testes simples. Claro que a gente poderia configurar o Jest aqui da maneira que for melhor pra gente, né? Eu tô fazendo da maneira mais simples possível, só para mostrar as particularidades daquela ferramenta dentro do monorepo, né? A minha ideia aqui não é criar a melhor estrutura de monorepo possível aqui para React, React Native e Node. Claro que precisaria ajustes aqui conforme a gente for melhorando. Beleza, então a parte de teste está finalizada. E como eu falei, agora eu precisaria de uma configuração do tsconfig. Então eu vou criar uma configuração global aqui, eu vou criar um tsconfig.json. E eu já deixei aqui um tsconfig.json criado com algumas configurações do mais simples possível, né? Só o mínimo de configurações que eu preciso aqui do TypeScript. Perfeito? E agora o que a gente vai fazer? Em cada projeto, aqui por exemplo no meu projeto web, eu vou criar aqui dentro também um tsconfig.json. Ele vai importar o meu tsconfig que eu já tenho aqui na raiz e vai aplicar algumas regras novas baseadas naquele projeto. Então, se é um projeto web, eu preciso falar lá no meu tsconfig.json que eu estou usando JSX, eu preciso falar exatamente quais são as libs que eu vou utilizar e tudo mais. Então, eu vou copiar aqui também um exemplo. A ideia aqui não é falar muito sobre as configurações que tem dentro do tsconfig, mas explicar aqui que eu posso estender a configuração que eu já tenho lá na raiz do meu projeto, que é o do tsconfig, ou seja, eu reaproveito aquilo entre todos os pacotes da minha aplicação e aplico algumas regras adicionais baseadas em cada projeto. Então, esse aqui para o web. Para o server aqui, a gente não precisa adicionar nenhuma configuração adicional. Então, só para deixar o arquivo criado para eu não perder, eu vou deixar aqui um tsconfig.json, só que eu não vou colocar nada disso aqui. Posso deixar só um include, talvez? Pode ser. Vou deixar só um include. O restante aqui não preciso nada. No mobile aqui, nós vamos ter mais ou menos o mesmo tsconfig que a gente tem lá para web. Então aqui eu já tenho o tsconfig, eu vou substituir ele por esse aqui. A única coisa que muda é aqui, ó, no JSX eu boto React Native ao invés de React, para ele entender as flags e as tags que a gente tem particularmente no React Native. E no Expo, mesma coisa. Eu venho aqui, ó, no tsconfig e substituo por esse aqui. Agora, seria interessante também a gente fazer um restart TS server aqui no VS Code, para ele recarregar essas opções do TypeScript. Isso aqui é legal, principalmente quando a gente faz alterações no tsconfig, o VS Code nem sempre ele atualiza essas configurações. Então é importante a gente lembrar de fazer isso aqui. Ele demora um pouquinho aqui, ó, principalmente se tem outros processos rodando aqui na máquina. Ele está demorando um pocão, na verdade, para
para fazer isso aqui. Vou tentar forçar dando um reload window aqui, para ele restartar o VS Code praticamente do zero. E vamos ver se agora ele vai um pouquinho mais rápido ali, a questão do initialize. Será que já deu certo? Deixa eu abrir aqui um teste antes que estava com aquele errinho. Agora sim, ó, começou a dar initialize aqui. Vamos aguardar para ver se ele para de dar aquele erro que estava dando aqui no describe. Ó. Agora já não está dando mais erro, então a configuração do TS já tá, do TypeScript já está prontinha para tudo aqui. Vamos continuar com o nosso passo a passo aqui. Vamos lá, a próxima coisa que eu tenho aqui é a questão do compartilhamento de código, né, que eu tinha falado. Então vamos supor que eu tenha alguma funcionalidade que eu precise compartilhar entre mais de um projeto. O que a gente vai fazer nesse caso? Eu vou criar um pacote para aquela funcionalidade, para então a gente utilizar esse pacote dentro dos outros pacotes. É mais ou menos isso que eu preciso fazer, vamos lá. Bora lá então, o que eu vou fazer, imagina que, por exemplo, uma coisa que eu sempre uso nos meus projetos é o Axios, né? Então, imagina que eu queira uma config do Axios semelhante para todos os projetos. Porque o Axios, geralmente, ele vem junto com a parte, a gente tem que fazer alguma parte interceptor para a questão de refresh token ou para deslogar o usuário. Eu preciso também, dentro do Axios, a questão da base URL. Então, eu posso configurar várias coisas no Axios, geralmente essas coisas são compartilhadas entre todas as aplicações. Então, eu vou criar aqui um novo package, eu vou vou criar uma pasta aqui chamada, sei lá, Axios config, por exemplo. Eu poderia criar uma outra pastinha shared, por exemplo, e colocar tudo que é compartilhável aqui dentro, né? Por exemplo, Axios config, bota dentro de shared. E aí, dentro aqui no meu package.json, eu colocaria aqui também, ó, packages barra shared barra asterisco. Ele entenderia que tudo o que está dentro de shared também seria um pacote, beleza? Então eu vou deixar assim, inclusive, para a gente ver como é que funciona. Agora eu entro aqui no meu Axios config, ó, venho cd packages shared Axios config. Vou dar um yarn init. Vou trocar o nome dele para monorepo barra Axios config, ou shared, sei lá, o que a gente quiser. Yarn add Axios. A gente instala aqui dentro. Uma coisa, deixa eu mostrar uma coisa legal. Quando a gente quer executar um comando diretamente dentro de um repositório, imagina que eu tô aqui, ó, na pasta monorepo. Eu não quero ter que entrar até lá na pasta Axios config para executar. Eu posso fazer o seguinte, yarn workspace @monorepo barra Axios config, que é o nome do meu pacote, e aqui eu executo o comando do yarn. Aqui pode vir qualquer coisa que eu executaria com yarn, por exemplo, run, add, lint, qualquer coisa assim. Aqui eu vou dar um add, no caso, para adicionar um Axios. Então ele vai executar esse comando aqui, ó, especificamente no workspace que eu estou solicitando. Vamos aguardar um pouquinho. Ele já vai ter instalado o Axios, aí eu vou poder criar aqui um arquivo, sei lá, um index.ts. Import Axios from Axios. Ele vai dar erro até eu ter importado. Axios create. Base URL. HTTP / localhost. A API está na 3333. Por exemplo, isso aqui é só um exemplo mesmo, né? E aí eu dou o export default API aqui de dentro. E aí, aqui no meu package.json, no main, eu preciso sempre lembrar de colocar exatamente o caminho para o meu arquivo principal, né? Então, nesse caso aqui é o index.ts, se tivesse src e tudo mais, sem problemas. E agora, por exemplo, eu quero usar o Axios no meu web. Eu venho aqui no package.json, nas minhas dependências, e coloco @monorepo barra Axios config, asterisco, aqui, né, qualquer versão, salvo isso aqui agora, executo um yarn aqui só para ele dar um resolve nessas dependências aqui. E aí agora, aqui dentro do meu src da web, se eu fosse utilizar o Axios, olha só, eu posso importar API from monorepo barra Axios config. E aí eu já tenho acesso lá à minha API. E aí agora é só eu instalar esse mesmo Axios config em vários projetos e sair utilizando. Então tudo que tu tem de compartilhável entre as tuas aplicações, tu pode fazer dessa forma. E pode estruturar aqui os teus pacotes da forma que tu achar melhor, né? Aqui eu tô fazendo, tá um pouco bagunçado, né? Tem coisa do slint junto com os projetos, a pasta do shared e tal. Então assim, a questão da organização aqui, tu pode escolher o que for melhor para ti. Eu acho que não existe assim o ideal para todos os projetos. Perfeito, isso aqui eu vou deixar comentado, que é só pra gente ver realmente como que poderia ser feito. E agora a gente vai para nossa pipeline de CI, que seria o penúltimo ponto antes do nosso bônus, que eu acho que é legal trazer para o vídeo, que é como migrar um projeto que ainda não está em monorepo para monorepo, que eu acho que é interessante depois que as pessoas verem esse vídeo quiserem migrar. Então vamos falar um pouquinho sobre a pipeline de CI.
No caso aqui eu vou estar falando sobre GitHub Actions. Por que eu trouxe pipeline de CI? Uma coisa interessante que a gente tem que levar em conta quando a gente está utilizando o monorepo é que geralmente uma pipeline de CI ela é disparada através de uma ação do desenvolvedor, né, ou do desenvolvedor. No caso, a gente pode enviar uma PR, um novo commit para o master, alguma coisa assim, e disparar uma pipeline para que ela faça o build do nosso projeto, faça deploy e tudo mais. Mas no caso do monorepo, se eu alterar uma coisa só no projeto mobile, não faz sentido nenhum eu disparar a pipeline de servidor, mesmo sendo do mesmo repositório, mesmo tendo enviado um commit para o master e por aí vai. Então, aqui dentro, ó, basicamente o que eu quero mostrar, eu vou criar uma pastinha chamada GitHub, e dentro de GitHub eu coloco workflows, que é onde ficam os workflows, né, as pipelines de CI do GitHub. E aqui eu vou criar uma, por exemplo, fictícia de server deploy, como se eu estivesse criando uma pipeline para fazer deploy do servidor da nossa aplicação. E aqui eu vou copiar e colar uma pipeline já meio pronta, só para a gente entender o que eu quis dizer antes, né? Imagine que isso aqui é a pipeline de servidor. A gente quer executar essa pipeline aqui quando houverem novos commits na master. Então aqui, ó, on push branch master, ou seja, toda vez que houver um commit na master. E aí, dentro do GitHub Actions, nós temos essa flagzinha que se chama paths, ou paths ignore, onde eu posso passar quais caminhos eu quero observar. Por exemplo, eu quero saber se teve alterações dentro de packages/server e os arquivos lá dentro. Se não teve alteração nisso aqui, essa pipeline não vai executar. Então, isso aqui é muito interessante. Ou eu poderia usar paths ignore para fazer o caminho inverso, né? Eu quero ignorar isso aqui de executar se tiver alterações só nesses arquivos aqui especificamente. E outra coisa interessante aqui para a gente lembrar é que se essa pipeline aqui fosse a pipeline da web e não do server, né? Fosse da web, a nossa web, ela precisa executar o pipeline de CI se tiver alterações no pacote web, porém, se tiver alterações no nosso Axios Config, ela também tem que executar. Então, lembra que se o teu package depender de outros packages, você precisa colocar aqui também. Então, ó, esse web, ele depende do web, né, do próprio web, e do shared Axios Config. Se tiver uma alteração na configuração do Axios, a web, o pacote do web, ele precisa ser buildado novamente. Então, a gente sempre tem que lembrar disso. O resto da pipeline aqui, ó, não tem praticamente nada, né? Eu só dei um eco ali pra mostrar que realmente está funcionando, né? Beleza, vou voltar aqui para server. E assim, meio que a gente finaliza aí o nosso apanhadão sobre monorepo. Eu tentei ser o mais rápido possível, tentando pular as coisas que são muito variáveis de um projeto para outro e deixando o máximo de código pronto para você copiar, para a gente focar realmente nas peculiaridades, né? Nas particularidades de utilizar monorepo com essa estrutura em si. Mas, com certeza, o vídeo deu grande porque tem bastante coisa pra gente falar desse assunto e muita coisa. Eu não queria deixar nada, sei lá, transparente, muito fantasma, assim. Eu queria que realmente tudo tivesse ali, a gente construísse do zero junto pra que você conseguisse pegar tudo isso aí. Agora, só pra gente finalizar, a gente vai migrar, então, pensar na migração de um projeto que não era monorepo para monorepo. Eu vou pegar dois projetos qualquer do GitHub, fingir que eles eram projetos semelhantes, que agora eu quero migrar, unir eles, né? Então vou entrar aqui no meu perfil e eu vou pegar dois projetos qualquer, eu não faço a menor ideia de quais são os projetos, tanto faz, só pra gente ver isso aqui. Então eu vou entrar aqui nos meus repositórios, eu vou pegar aqui, ó, esse Expo Pomodoro App e vou pegar também esse Node Microservices DDD, beleza? São dois projetos totalmente diferentes. Eles tiveram commits, cada um na sua data. Então, assim, são dois projetos totalmente diferentes. Agora, imagina que eu quero falar, olha só, esses dois projetos, eles são o mesmo. Eu quero unir eles em um único repo, né? Fazer um monorepo. Então, eu tenho o back-end aqui, que é o meu Node Microservices DDD. E eu tenho também o Expo Pomodoro App, que é o meu front-end mobile, né? E eu quero unir eles. Então, como é que eu faria aqui dentro? Basicamente, eu vou começar criando uma pastinha. Então eu vou botar aqui um merge repo, vou criar uma pasta chamada merge repo, beleza? E aqui dentro eu vou começar dando um git init. E agora eu vou simplesmente criar um git remote para cada um dos meus repositórios. Primeiro um para o servidor, que é esse Node Microservices DDD, tanto faz o nome aqui, pode dar o nome que você quiser. E eu vou criar aqui um git remote também para o nosso mobile aqui. Então vou chamar ele de app ou mobile, tanto faz. E agora eu vou escrever, eu vou, na verdade, seguir aqui o tutorial do Monorepo Tools, beleza? Monorepo Tools é um pacote meio antigo, na verdade, que já existe, mas não tem por que ser atualizado se ele ainda funciona da mesma forma, que ele faz essa união de vários pacotes. Então agora eu vou executar git fetch
all, para ele pegar todos os remotes, e no tags, para que ele não traga as tags, né, que isso eu não quero. Então eu vou dar um git fetch, agora ele vai baixar o código tanto do mobile quanto do server, só que ele não vai estar visível ainda para mim, porque o fetch ele só armazena meio que tipo num cache, assim, tipo num lugar invisível. E agora a gente vai construir o nosso monorepo. A gente vai transformar esse código que a gente pegou desses repositórios em um monorepo em si. Para isso eu vou precisar baixar essa lib aqui, monorepo tools, usando esse git clone aqui, ó. E eu vou baixar ela, eu não quero que ela fique global na minha máquina, então eu vou baixar ela dentro da minha pasta www, perfeito? Destination already exists. Tá, então eu já baixei, é isso? Então, deixa eu fazer o seguinte, eu vou lá deletar pra mostrar não, peraí, eu que tinha executado. Meu Deus, graças a Deus que deu erro mesmo. Merge repo aqui. Eu vou, na verdade, clonar ela pra pasta monorepo tools. Eu tinha esquecido de botar a pasta que ele ia clonar, daí realmente ele ia dar erro. Vamos aguardar baixar aqui. É um pouquinho pesado, então a gente espera um pouquinho. Perfeito, agora tá aqui, ó, no meu projeto que tá em branco, eu vou executar www/monorepotools/monorepo-build. E agora, esse comando aqui, ó, eu preciso passar cada um dos pacotes que eu baixei, então lembra que eu botei lá o remote server, e aonde que ele vai ficar dentro do meu projeto. Então ele vai ficar dentro da pasta packages/server. E aí eu tenho também eu coloquei como mobile, né? Que ele vai ficar dentro de packages/mobile. Vamos dar um enter aqui agora. Ele vai começar a fazer um monte de processamento automaticamente aqui. Se ele der algum conflito, ele vai avisar para você, mas é bem impossível dar conflito. Agora, se eu der um ls aqui dentro, ó, eu vou ver que eu já tenho a pasta packages. Tá vendo? Dentro da pasta packages eu tenho o mobile e o server, que são o código daqueles dois repositórios que eu tinha anteriormente. E o mais legal disso tudo é que a minha commit history, ela tá intacta, né? Ela ainda continua, ó, eu tenho os commits tanto do meu projeto server e do mobile, mesmo que eles estejam intercalados, porém, eles estão todos intactos. Eu consigo ter acesso a todo o histórico do meu projeto. Claro que o que faltaria aqui é configurar tudo, né? Criar o package.json, yarn workspaces, fazer o lint em testes, mas como você agora já tem o guia que tá nesse vídeo, é facinho fazer. Então, é basicamente assim que a gente faz. Esse monorepo tools, ele tem algumas outras coisas que a gente consegue fazer. Então, se eu já criei esse monorepo, se eu já executei o monorepo build, mas eu esqueci de um repositório, né? Faltou web, né? Que eu não botei, tem aqui, ó. Posso adicionar um que não tinha antes. Posso fazer um split. Então, eu já tenho um projeto que ele tá em monorepo e agora eu quero tirar. Não quero mais que seja monorepo. Tem o split também. Aqui tem várias coisas que a gente pode fazer. Eu não cheguei a olhar tudo isso aqui, mas dá para olhar também. Então é assim. Agora sim, nós terminamos o nosso vídeo de monorepo. Eu tô até um pouco rouco depois de falar mais de 1 hora sobre esse assunto, mas eu acho que ficou um vídeo muito bacana. Por favor, me diga aí nos comentários se esse vídeo te ajudou de alguma forma. Deixa aí basicamente alguma coisa que você achou legal, qual foi a feature do monorepo que você achou mais interessante, se cobriu todas as suas dúvidas, se tem alguma dúvida ainda que tenha sobrado. E deixa um like, por favor, porque foi bem trabalhoso fazer esse vídeo, né? Eu fiquei mais ou menos 3 dias preparando só o conteúdo antes de gravar, planejando qual que ia ser a ordem que eu ia seguir e tudo mais. E aí ficaram aqueles passos adicionais que com certeza seria muito legal a gente abordar em outros vídeos, se você tiver interesse, que é a questão de publicar alguns pacotes desse monorepo dentro do NPM ou do GitHub Packages, realizar deploy numa Vercel da vida, em algum lugar assim, e testar também essa ideia do monorepo junto com o PNPM, ou com o NPM v7 também. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço e valeu!